Então o tema da mensagem dessa noite é: a morte não pôde detê-lo. E esse versículo que eu li, eu acho interessante porque ele diz assim, que as ânsias da morte não pôde deter Jesus. As ânsias da morte. O que quer dizer a palavra ânsia? Ânsia é a mesma coisa para desejo. Quando alguém diz assim: eu estou com uma ânsia de alcançar tal coisa, eu estou com uma ânsia no meu coração de realizar tal coisa. Então a morte estava com ânsia, a morte estava desejando Jesus. A morte, sabe quando aquelas pessoas ficam babando assim, querendo algo? A morte estava assim por Jesus, porque a morte achava que ela iria deter Jesus, que ela iria parar a mensagem de Jesus, que ela iria parar a obra de Jesus. E aí o texto diz assim: mas as ânsias da morte foram soltas. Ela não conseguiu segurar Jesus, por mais que ela tentou de todos os jeitos parar Jesus ali naquele sepulcro. Por mais que a morte tentou com todas as forças e poder dela. Nós vamos ler, eu vou ler logo esse texto para a gente ver como isso é tremendo. Abra comigo lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Olha o que Jesus fez aqui. 2 Timóteo 1, 10. Diz a seguinte palavra: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte, ou quebrou o poder da morte. Jesus quebrou as cadeias da morte. Quando a morte veio sobre Jesus na cruz, e ela colocou suas garras, e a morte colocou suas amarras sobre Jesus, ela pensou que tinha dominado o Salvador. A morte pensou que tinha derrotado o nosso Senhor Jesus. Mas o texto diz assim: ele quebrou o poder da morte. Ele quebrou, ele destruiu, ele tornou inoperante a morte. Diga glória a Deus. Amém. O Senhor deixou a morte inoperante. Queridos, escute isso. A cruz e a ressurreição são o maior evento da história da humanidade. A cruz e a ressurreição de Jesus é o evento que dividiu a história da humanidade em antes e depois. Olha que poderoso foi este momento. Olha que tremendo foi o dia da ressurreição de Jesus. Abra agora a sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 6. Lucas 24. Versículo de número 5 e o versículo de número 6 diz assim: e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivo entre os mortos? Não, ele não está aqui, ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Quando as mulheres chegaram no túmulo de Jesus, elas queriam encontrar Jesus ali, elas pensavam que ele estava morto. As mulheres pensavam que Jesus estava derrotado pela morte.
paralisado pela morte, perdido pela morte. Mas quando aquelas mulheres chegam naquele túmulo, ele está aberto, a pedra foi removida, e elas se abaixam e olham para dentro, e lá tem anjos, e os anjos dizem assim: ei, quem vocês estão procurando? Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde paralisar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 até o 55. Abra aí, por favor, enquanto eu coloco para mim um vento que está quente. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 54 até o 55. Você encontrou? Diga amém. Olha que texto tremendo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Verso 55: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Diga assim comigo: tragada foi a morte pela vitória. Que texto tremendo. E aí o apóstolo Paulo faz a pergunta assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua força? Onde está? Quando a morte pensou que tinha vencido, ela é que foi vencida. Quando a morte cantou a vitória: eu venci o Senhor, eu venci o Filho de Deus. Quando ela pensou que tinha a vitória, foi o contrário. Ela é que foi vencida pela vitória de Jesus sobre ela. Meu Deus, tragada foi a morte. Já pensou isso? Tragada foi a morte pela vitória. Talvez você pense assim: mas pastor, eu tenho medo da morte, porque a morte é muito poderosa, porque a morte é muito forte, porque a morte amedronta todo e qualquer homem, do rico ao pobre. Mas a morte não amedrontou o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, quando Pilatos falou assim para Jesus: ei Jesus, eu posso te livrar da morte, eu posso te poupar da morte. Jesus falou assim: ei, a morte não tem poder sobre mim, eu é que estou me entregando voluntariamente à morte. A morte não pode sobre a minha vida, mas eu estou me entregando a ela. Amém? Foi Jesus que se entregou à morte. Agora por quê? Porque a morte não pôde detê-lo. Número 1, porque ele é maior do que a morte. A morte não pôde detê-lo, porque ele é maior do que a morte. Porque a morte não pôde detê-lo, porque ele tem poder sobre a morte. Você e eu não temos, mas ele tem. Ele tem. Ele tem. Quando a morte tomou Lázaro,
ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele tem poder sobre a morte. Quando a morte tomou aquela menina, filha de Jairo, a Talita, ele teve poder para ressuscitar aquela menina. Quando a morte pegou aquele filho da viúva de Naim, Jesus tocou no caixão e disse: levanta, porque ele tem poder sobre a morte. A morte não tem poder sobre Jesus, é Jesus que tem poder sobre a morte. Porque a morte não pôde detê-lo, porque ele veio para cumprir o sacrifício expiatório. O que é o sacrifício expiatório, pastor? É o sacrifício de substituição. A morte era para você e para mim. A morte era para cada um de nós. A cruz era o nosso lugar. Sabe o que é interessante na cruz? É tão interessante que a cruz não era para Jesus, que quando eles vão crucificar Jesus, eles prendem, crucificam uma mão, e quando vão crucificar a outra, não dá no buraco que estava feito na cruz. Eles faziam um buraco na cruz para o prego poder entrar. Não dava a mão de Jesus, sabe por quê? Porque a cruz estava preparada para outra pessoa. Sabe para quem? Para Barrabás. Barrabás era maior. A cruz era para ele seria crucificado, ele seria morto pouco tempo depois. Mas aí Jesus entra na história. E a multidão pede para soltar Barrabás e para crucificar Jesus. E Jesus vai para a cruz, que era de quem? De Barrabás. Barrabás era maior. O que a Bíblia diz que eles fizeram? Amarraram uma corda e puxaram o braço de Jesus até deslocar o osso. Quando deslocou o osso, o braço estendeu mais. E aí deu no local do furo que tinha na cruz. A cruz era para nós, porque Barrabás representa você e representa a minha vida. Barrabás representa cada ser humano na humanidade, criminoso, pecador, merecedor do castigo, merecedor da morte. Não é assim com cada um de nós? O ser humano herdou a natureza pecadora e por isso ele é apropriado da morte. Ele é sentenciado à morte. Mas Jesus veio e ele faz o que a Bíblia chama de sacrifício expiatório. Ele pega o nosso lugar. Expiar quer dizer isso, expiatório. Substituir. Ele nos substitui. Ele diz assim: era para você, mas eu agora vou tomar o teu lugar e eu vou morrer por você. Amém? Então ele não podia ficar lá na sepultura, porque senão o sacrifício não ia ter validade. O sacrifício para perdão dos nossos pecados só teria validade depois que ele morresse, derramasse o seu sangue e ele ressuscitasse. Aí o sacrifício teria validade para te purificar e para me purificar do pecado. Então, se Jesus fica na sepultura, se Jesus fica lá e morto para sempre naquele lugar, ele não poderia ser o nosso Salvador. Ele não poderia ser aquele que nos purifica do pecado. Ele tinha que ressuscitar para que o seu sacrifício tivesse validade de redenção para cada um de nós. Então hoje, você e eu não precisa mais ir para a cruz. Você só precisa dizer: Senhor, eu me coloco debaixo do teu sangue e eu recebo o teu precioso sangue para me lavar, para me purificar. Jesus, por que a morte não podia detê-lo? Porque ele só podia se tornar o Salvador e o Senhor se ele ressuscitasse. Se Jesus não ressuscitasse, ele não poderia ser o teu Salvador. Ele não poderia ser o meu Salvador. Se Jesus não ressuscitasse, ele não poderia ser o Senhor da humanidade. Então veja quantas coisas estavam em jogo. A morte sabia: ele só pode se tornar o Salvador, ele só pode se tornar o Senhor da humanidade se ele sair daqui.
Então eu tenho que segurá-lo, eu tenho que prendê-lo aqui, porque se ele levantar dos mortos, ele vai poder salvar todo aquele que a ele se clamar, todo aquele que a ele buscar, ele vai poder salvar, porque ele venceu a morte. Então ele tinha que ressuscitar para ele ser o Salvador, para ele ser o Senhor. Porque a morte não pôde detê-lo, porque ao vencer a morte, ele nos deu a esperança da vida eterna. Ele só pode dar a vida eterna se ele ressuscitasse, se ele vencesse a morte. Como é que ele ia dar a vida eterna para você e para mim, se ele não vencesse a morte? Não teria possibilidades, não teria condições. Então ele precisou vencer a morte. Porque a morte não pôde detê-lo? Porque ele tem a chave da morte e do inferno. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 18, por favor. Você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Fui morto, mas eis que agora estou vivo. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Olha que poderoso. O diabo não tem a chave nem da casa dele, que é o inferno. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Diga glória a Deus. Diga: o meu Senhor Jesus tem a chave. Tem a chave. Tem a chave da morte e do inferno. É por isso que a morte não pode detê-lo, porque ele pode abrir a porta da morte e sair da morte. Aleluia! Jesus ressuscitou para que você e eu hoje sejamos perdoados dos nossos pecados. Você e eu hoje podemos nos achegar a Ele e receber o perdão dos nossos pecados. Só Ele pode nos perdoar, porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo. Ele pode te purificar hoje. Talvez você pense assim: pastor, mas o meu pecado é tão complicado, pastor. Pastor, o meu pecado é tão terrível. Jesus morreu na cruz para te perdoar. É só você se arrepender. É só você clamar o sangue dele. É só você se humilhar. É só você reconhecer: eu preciso de ti, Senhor. O Senhor morreu no meu lugar. O Senhor venceu a morte. O Senhor quebrou as amarras da morte. O Senhor ressuscitou. E eu creio no Senhor. E eu te recebo na minha vida. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé neste momento, por favor. Nós vamos